galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas TV, o maior canal do torcedor do Seahawks no Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as contratações do Trevon Diggs e do Terrion Arnold. A contratação do Terrion Arnold não foi concluída, certo? No momento em que ele assinar com algum time, a NFL vai colocar ele numa lista em que os jogadores não podem treinar nem jogar. Pelo menos até o julgamento dele acontecer. Então ele passaria um tempo fora. E o Trevon Diggs assinou ontem com o Seahawks oficialmente, depois de um tryout. Já deu entrevista, já está lá em Seattle. E aí a gente veio analisar um pouco dessas duas contratações. Mais pra frente a gente pode até fazer uma análise tática dos dois, que eles podem contribuir. Mas no mundo das opiniões, primeiro a contratação do Arnold, falando do futebol, certo? Da parte dos esportes. O Arnold é um cara com muito potencial atlético, é um cara que foi recrutado pelo Carl Scott, que é o nosso treinador de defensive backs. Segundo rumores, o Seahawks tinha muito interesse em contratá-lo, em draftá-lo no draft que a gente acabou escolhendo o Byron Murphy. O time não esperava que o Byron Murphy fosse ficar disponível naquela posição. E aí muito se falava do Terrion Arnold e do Keanu Mitchell. Então o Seahawks já tem um interesse nele há um tempo. É um cara muito atlético, como eu falei. Tem boas ferramentas para ser um bom cornerback. Mas sofreu nesses 2 primeiros anos, seja por lesão, seja por inconstância e cometer faltas. Tem um jogo dele como calouro que ele comete 3 faltas contra o Seahawks, né? Seahawks e Lions, a gente perde aquele jogo. E o Terrion Arnold acho que comete 3 faltas nesse jogo. Então é um jogador muito inconstante. Então o bom dele é muito bom, o ruim dele é muito ruim, né? Ele acaba sofrendo um pouco do que cornerbacks físicos no college sofrem quando vão para a NFL. O rigor, né, das faltas é muito maior. Então o Terrion Arnold acabou sofrendo com isso. Eu acho que o Carl Scott, o Mike McDonald conseguiriam refinar muito o Terrion Arnold e torná-lo um bom jogador, uma boa opção. Qual é o grande problema? Eu não estou aqui também para dizer se juridicamente está certo, se ele é culpado, se ele não é culpado. Eu não tenho as provas disso, nem o conhecimento para tal. Uma coisa só que me deixou, que eu não curti, vamos dizer assim, desse interesse, é que o John Schneider, no último Hard Knocks, no último episódio que saiu, fala que se o Arnold tivesse sido acusado do que ele foi acusado, e ele fosse um jogador de Seattle, ele também o teria cortado. Pô, se você cortaria o jogador, né, por conta das acusações, mais uma vez, não estou dizendo aqui se ele é culpado ou inocente. Se você tem essa postura, por que então você contrataria o jogador? Não faz muito sentido. Também não se discorreu muito sobre isso e eles nem falaram mais nada oficialmente, até porque o Arnold não é uma contratação oficial ainda, né? O Seahawks tem interesse, estamos esperando, né, o decorrer dos próximos capítulos para contratá-lo ou não, oficialmente, né? Mas assim, para mim, do ponto de vista de esporte, né, do Seahawks, ele estando disponível para jogar, ele seria um grande upgrade nas opções que a gente tem. Como eu disse, é um cara escolhido na primeira rodada, o time já tem interesse nele, tem um talento bruto muito bom, né? Precisa colocar a cabeça no lugar e ser bem treinado. E isso ele pode encontrar em Seattle. Indo pro Trevon Diggs, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Trevon Diggs já é um cara mais veterano, né? E muita gente fala, eu acredito no Mac McDonald recuperar o Trevon Diggs. Eu também acredito. Eu sei que o McDonald tem o talento e a capacidade de fazer isso
com o Trevon Diggs. O grande problema é que, diferente do Arnold, os problemas do Diggs não são tão técnicos, são mais físicos. Ele teve problemas no joelho em 2024 e desde lá ele não é mais o mesmo jogador. Obviamente ele já não era o mesmo jogador de 2021, em que ele foi uma máquina, e os anos seguintes, mas em 2024 ele cai bastante por conta das lesões. Ano passado foi para os Packers, cedeu mais de 150 de rating. Então, assim, ele disse na entrevista que finalmente eu estou 100% saudável pela primeira vez em muito tempo e tal. Então, assim, o Mike McDonald pode ajustar um esquema para ele, pode melhorar algumas questões técnicas que ele precisa, mas o McDonald não consegue curar o joelho dele, né? E para um cornerback, o joelho, a explosão, a capacidade atlética é muito importante, né? O que eu suponho que vai acontecer é que ele vai ter muito suporte de safety, então muitas formações com dois safety no fundo do campo, que já é algo mais comum do McDonald, né? E o Trevon Diggs é um cara que ele era wide receiver, né? Ele é irmão do Stefon Diggs. Ele era wide receiver também, fez a transição no segundo ano, quando estava em Alabama, para cornerback. Então tem esse potencial atlético, né, antes da lesão, e consegue perceber, ter esse feeling para as rotas acontecendo, as rotas que são desenvolvidas na frente dele. Então por isso que ele é um cara de muitas interceptações. Só que quando você tira esse fator das interceptações, que muitas vezes ele ganha nessa explosão, nesse pulo da rota, ele não é um super jogador, né? Então é uma grande incógnita, porque assim, talento ele tem. O problema é que o joelho dele não deixa mais, né? Pelo menos pelo que a gente viu no último ano, né? Então, se ele tiver um pouco mais saudável, eu acredito que seja uma grande contratação, porque e agora serve tanto para o Arnold quanto para o Trevon Diggs. O corpo de cornerbacks do Seahawks, a profundidade é ruim, né? O Seahawks tem o Devon Witherspoon renovado, Josh Jobe que renovou, mas assim, não é um cara que passa confiança, é um cara que em snaps que não vale muita coisa, tem as melhores estatísticas em terceiras descidas, em touchdowns, é um cara que assim, alguém que não assiste o jogo do Seahawks sempre e olha só as estatísticas pode achar o Josh Jobe um super cornerback. Mas a gente que assiste os jogos vê quantas vezes ele cometeu falta em momento que não deveria, ou que cedeu uma recepção numa terceira para 12, ou num lance da red zone decisivo, né? Então o Josh Jobe vai ser o titular, mas para mim não passa tanta confiança. Pode ter ainda uma regressão do que ele jogou no ano passado. Eu acho que o Seahawks tinha esperança no Julian Neal. O Julian Neal teve problemas de lesão e isso atrapalhou o desenvolvimento dele, a confiança do time. Tanto que ele está atrás do Nehemiah Pritchett e do Noah Igbinoghene, né? Então isso não é um bom sinal. E falando dos dois, o Nehemiah Pritchett é um cara que nunca... Acho que se você olhar todos os snaps dele, assim, vamos dizer que ele tenha 300 snaps defensivos, ele deve ter 2 jogadas, tá? Em garbage time. Quando ele precisa ser acionado, tem um jogo contra os 49ers que ele é acionado, ele é dominado. Contra os Cardinals, ano passado jogou contra os Bucks, primeiro 2 snaps depois, touchdown em cima dele, touchdown longo. Então é um jogador muito ruim, né? Tem se destacado nos treinos, mas isso pouco importa. O Noah Igbinoghene é um cara que escolheu a primeira rodada, tinha o rótulo de bust ali, né, que não conseguiu se consolidar em nenhum lugar. Tem treinado bem, conta a favor dele que ele pode jogar como nickel ou no outside, ajuda um pouco no jogo corrido, em blitz. Então pode até ser um nome interessante aí para estar no grupo, mas não um cara para ser o titular quando o Devon Witherspoon for jogar como nickel, né? Então lembrando que o que a gente jogava no passado era o Josh Jobe, o Rick Woolen e o Devon Witherspoon, né? Ou quando não jogava de nickel, né, o Devon Witherspoon e o Josh Jobe ou o Tariq Woolen. E aí a gente perdeu o Woolen, que no bom ou no ruim ainda era uma boa opção, melhor do que as que a gente tem hoje,
para substituir, já que o Julian Neal não teve é um calouro, tá machucado e tal. Então, o Seahawks acabou fazendo essas duas contratações que, como já falei, a do Arnold não é oficial, ele não tá no elenco, não tá treinando. Mas ambas são a um custo baixíssimo, uma aposta que o máximo que o Seahawks pode fazer é cortar o jogador antes dos 53 e não dá muita coisa. Acho que também a do Diggs significa que os Seahawks fizeram uma diligência errada no Arnold. Talvez eles achavam que o Arnold ia estar pronto para treinar e jogar um pouco. E aí isso não aconteceu, eles acionaram o protocolo aí Trevon Diggs. Então é isso. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, né? Não acredito que o Trevon Diggs vai jogar o próximo jogo de Preseason. No momento que eu tô gravando, ninguém falou que não, nem que sim, mas o cara entrou no meio da semana, fez poucos treinos. Então suponho que ele não vai jogar, ou deve jogar pouquíssimo. Mas vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!